Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e merecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por um otimismo vago, mas por um decreto divino, que é o alicerce da nossa segurança, por um princípio de livramento que emana diretamente do trono da graça, e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração do salmista, uma verdade que ecoa através dos séculos para se tornar o baluarte dos nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 37, versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Que arquitetura de segurança para a nossa alma! Que fundação inabalável para o nosso coração ao final de um dia! O Espírito Santo não está aqui oferecendo um mero consolo poético. Ele está declarando 3 fatos da realidade espiritual. Primeiro, a fonte da nossa vitória, a salvação, vem do Senhor. Nosso livramento, nosso sucesso, nossa vindicação não são produtos de nossa própria engenhosidade, mas um dom que flui diretamente dele. Segundo, a identidade dos beneficiários, dos justos, não dos perfeitos ou autossuficientes, mas daqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, e que por isso têm direito a esta promessa. E terceiro, a natureza da sua proteção. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Deus não promete ausência de aflição, mas se apresenta como a nossa cidadela impenetrável, nosso refúgio seguro, precisamente quando a angústia chega. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração sitiado pela angústia, angústia sobre o que o amanhã trará, angústia sobre a viabilidade dos seus projetos, angústia pela escassez, pela enfermidade, pelo temor de que os planos que você e Deus traçaram não se concretizem. A verdade do Salmo 37 e 39 confronta diretamente a natureza dessa angústia, revelando-a como uma invasora impotente diante da realidade de um Deus que é Ele mesmo, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em seu caráter. É escolher acreditar que a nossa libertação já está garantida nele, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Que pertencemos a Ele como justos, mesmo quando nos sentimos falhos, e que Ele é a nossa fortaleza, mesmo quando as muralhas do mundo parecem desmoronar ao nosso redor. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem da nossa força para lutar, mas da sua soberania como nosso protetor e salvador. A soberania e o poder de Deus não são apenas conceitos teológicos, são a nossa fortaleza ativa e presente para a jornada. Que esta oração seja o seu ato de fé, de entrar nesta fortaleza, de se apropriar desta identidade vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a segurança desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias forças, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e na Tua promessa imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Senhor, antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios,
desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para sussurrar ao nosso coração a promessa que se torna o antídoto para toda a nossa angústia. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 37, 39. Nós nos aprofundamos, ó Pai, na meditação desta verdade monumental que ecoa desde os primórdios da revelação da tua vontade. Reconhecemos a nossa condição, tal como o profeta Isaías confessou. Somos todos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. As nossas melhores intenções, os nossos mais nobres esforços, quando pesados na balança da tua santidade, revelam-se insuficientes. Somos o barro na mão do oleiro, frágeis e propensos a nos desviar dos teus caminhos. A nossa força, que por vezes nos parece tão robusta, é como a relva do campo, que hoje floresce e amanhã é lançada no fogo. Cada respiração que nos enche os pulmões é um dom da tua misericórdia, um testemunho da tua longanimidade para conosco. Contudo, ó Deus de infinita compaixão, não nos deixaste entregues à nossa própria finitude e corrupção. Em tua presciência e amor, arquitetaste um plano de redenção que a mente humana jamais poderia conceber. Desde a queda no Éden, quando a semente da desobediência brotou no coração da humanidade, a tua promessa de um Salvador começou a ser tecida na tapeçaria da história. Falaste através dos profetas, homens santos que anunciaram a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Anunciaste por meio de Davi, teu servo, a respeito de um rei cujo trono seria estabelecido para sempre. E, na plenitude dos tempos, enviaste o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, de 4 a 5. Neste momento de quietude, contemplamos a cruz, o epicentro da história e o clímax do teu amor redentor. Ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido. Ali a justiça e a misericórdia se encontraram. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Em Cristo fomos feitos justiça de Deus. A salvação não é o resultado de nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é o dom gratuito da tua graça, mediante a fé. Efésios 8, de 8 a 9. Esta fé, ela mesma, é um presente teu, uma semente plantada em nossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, a certeza da nossa salvação não repousa em nossos sentimentos vacilantes ou em nosso desempenho inconstante, mas na obra consumada de Cristo no Calvário. É uma salvação que nos livra da condenação do pecado, do seu poder em nosso viver diário e, um dia, da sua própria presença na eternidade. É uma salvação que nos reconcilia contigo, que transforma inimigos em filhos amados, que nos dá acesso direto ao teu trono de graça, para que possamos encontrar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Com esta convicção a nortear os nossos corações, olhamos para as angústias que nos cercam, não com desespero, mas com a esperança que brota da fé. Tu és a nossa fortaleza no tempo da angústia. Quantas vezes, ao longo deste dia que se finda, nos sentimos sitiados por preocupações que ameaçavam sufocar a nossa paz.
As pressões do trabalho, as incertezas financeiras, os desafios nos relacionamentos, as dores da alma e as enfermidades do corpo. Tudo isso se levanta como gigantes diante de nós, tentando nos intimidar e nos fazer duvidar do teu cuidado. Mas a tua palavra nos assegura que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos 66, de 1 a 2. Tu és a rocha inabalável em meio às tempestades da vida. Quando as águas da aflição se agitam e ameaçam nos submergir, encontramos em ti um abrigo seguro. Quando os ventos contrários sopram com fúria, a tua presença é a âncora que firma a nossa alma. Lembramo-nos das maravilhas no passado, ó Senhor. Conduziste o teu povo Israel pelo deserto, e não lhes faltou pão nem água. Abriste o mar vermelho, e eles passaram a pé enxuto. Derrubaste as muralhas de Jericó com o som de trombetas. Livraste Daniel da cova dos leões e os seus companheiros da fornalha ardente. E o mesmo poder que operou estes milagres está à nossa disposição hoje, pois tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Em nossa jornada pessoal, também podemos testemunhar a tua fidelidade. Em cada livramento, em cada provisão, em cada consolo, vemos a assinatura do teu amor. Em momentos de profunda tristeza, o teu Espírito Santo nos consolou com gemidos inexprimíveis. Em tempos de fraqueza, a tua graça se aperfeiçoou em nós e o teu poder se manifestou em nossa debilidade. 2 Coríntios 12, 9. Em meio à confusão, a tua palavra foi lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119 e 105. Por isso, ó Pai, entregamos a ti todas as nossas ansiedades, sabendo que tu cuidas de nós. 1 Pedro 1, 7. Lançamos sobre ti os nossos fardos, pois o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Mateus 11, 30. Ajuda-nos a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Romanos 8, 28. Nesta noite, pedimos o teu perdão por nossas falhas e transgressões. Perdoa as palavras que proferimos sem pensar, as atitudes egoístas que tomamos, os pensamentos impuros que abrigamos em nossa mente. Lava-nos e purifica-nos com o sangue precioso de Cristo, para que possamos nos apresentar diante de ti com um coração limpo e uma consciência tranquila. Renova em nós um espírito reto e inabalável, para que possamos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados. Estenda a tua mão protetora sobre nós enquanto dormimos. Guarda-nos de todo mal, de todo perigo, de toda seta inflamada do inimigo. Concede-nos um sono reparador, que restaure as nossas forças físicas e revigore a nossa alma. Que até mesmo em nossos sonhos, os nossos pensamentos se voltem para ti. E se for da tua vontade, desperta-nos para um novo dia com um coração transbordante de gratidão e um desejo renovado de servir-te. Abençoa a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos na fé. Fortalece os que estão fracos, consola os que choram, provê para os necessitados. Usa-nos como instrumentos da tua paz e do teu amor neste mundo tão carente de esperança. Que a nossa vida seja um reflexo da tua glória, uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma fortaleza rochosa onde podemos edificar nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te, porque a nossa segurança não depende da ausência de tempestades, mas da certeza de que tu és a nossa torre forte, para a qual podemos correr e estar em segurança. Tu não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a maior expressão desse poder é a salvação que providenciaste para nós. Tu és o Deus que nos livra, que nos resgata não com base em nossa capacidade de nos segurarmos, mas com base na tua decisão soberana de nos salvar e nos proteger. Tu te apresentas não como um ajudador distante,
mas como a própria fortaleza, o lugar seguro onde nossa alma pode habitar. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a angústia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta promessa, feita pelo Deus que não pode mentir. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na fonte da nossa vitória. A salvação vem do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai de poder e majestade, aproximamo-nos do Teu trono de graça neste momento. Não como quem adentra um lugar desconhecido, mas como filhos que buscam o refúgio do lar paterno. O dia que passou, com suas horas de labor, suas alegrias efêmeras e suas batalhas interiores, nos serve como um espelho que reflete a nossa inegável fragilidade. E é no reconhecimento dessa condição que a Tua palavra ressoa com uma clareza avassaladora, como um trovão que silencia a tempestade da nossa alma. Diante de Ti, confessamos que esta é a mais fundamental de todas as verdades para a nossa paz. A salvação vem do Senhor. A angústia, ó Pai, essa erva daninha que sufoca a esperança, floresce no solo árido e enganoso da autossuficiência. O desespero, essa sombra gélida que paralisa a fé, se instala como um tirano em nosso coração quando acreditamos que o sucesso dos nossos planos, a solução dos nossos problemas e a nossa libertação dependem unicamente de nossos próprios braços, de nossa inteligência finita, de nossos recursos que a traça e a ferrugem consomem. Cansamo-nos em nosso próprio labor, como os construtores de Babel, ergando torres de orgulho que jamais alcançarão os céus, apenas para semear confusão e esgotamento. Em nossa insensatez, dizemos como o nécio em seu coração: não há Deus. Ou, o que é talvez ainda mais sutil e perigoso, agimos como se tu não existisses, relegando-te ao papel de um espectador distante, enquanto tentamos ser os capitães de nossa própria alma. Mas tu, em tua infinita misericórdia, vens e destróis essa mentira fundamental com a declaração mais poderosa e libertadora: a salvação vem de ti. Minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio 32:35. Tu nos lembras que o controle final, a justiça perfeita, o desfecho de todas as histórias pertence a ti e somente a ti. A palavra hebraica para salvação, Yeshua, que ecoa no próprio nome do teu filho Yeshua, é um oceano de significado, muito mais amplo do que a nossa mente pode sondar, muito mais profundo do que a nossa compreensão limitada do perdão dos pecados. Yeshua significa livramento radical, resgate das profundezas, saúde para o corpo e para a alma, prosperidade no sentido mais transbordo de um florescer sob o teu cuidado, vitória sobre inimigos visíveis e invisíveis. E tu declaras, sem margem de dúvidas, que a fonte de tudo isso não está em nós, nas nossas débeis tentativas de nos salvarmos, mas em ti, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Confirmas esta verdade através do sábio: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Nós podemos planejar, nós podemos traçar estratégias, nós podemos nos levantar de madrugada e dormir tarde, comendo o pão de dores. E tu nos chamas à diligência, porque a preguiça é um campo de espinhos. Devemos fazê-lo,
como mordomos fiéis dos dons que nos confiaste. Mas a vitória final, o resultado bem-sucedido, a concretização dos planos que estão alinhados com a tua vontade soberana e perfeita, o sim e o amém que selam o nosso destino, vem de ti. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:31. Quantas vezes, ó Senhor, selamos nossos cavalos, polimos nossas armaduras, afiamos nossas espadas apenas para descobrir que a batalha pertencia a ti. Confiamos na força dos carros e dos cavalos do Egito, nas alianças políticas, na sabedoria dos conselheiros, mas a verdadeira segurança, a paz que excede todo o entendimento, só se encontra quando fazemos menção do teu nome. Tu és a fortaleza no tempo da angústia. Mas o que é angústia, Senhor, senão o fruto amargo da nossa distância de ti? Ela é o aperto no peito, a mente que corre em círculos de preocupação, o medo do amanhã que rouba a alegria do hoje. A angústia é o sentimento de estar encurralado, como o teu povo diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando por trás e as águas intransponíveis à frente. Em momentos assim, a nossa reação natural é o pânico, a murmuração, o desejo de voltar à escravidão conhecida em vez de confiar no libertador desconhecido. Mas a tua voz troveja através dos séculos, como disseste a Moisés: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. A nossa parte é aquietar o coração, cessar a nossa luta frenética e reconhecer que tu és Deus. Neste silêncio de rendição, a tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A angústia assume muitas formas, ó Pai. A angústia da escassez, quando olhamos para a despensa vazia e para as contas que se acumulam e nos perguntamos como sobreviveremos. Mas tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Alimentaste milhões no deserto com o maná do céu, fizeste brotar água da rocha e vestiste o teu povo com roupas e sandálias que não se envelheceram por 40 anos. Ensinaste-nos através do teu Filho a olhar para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. E tu, nosso Pai Celestial, as sustentas com uma beleza e com um cuidado que excedem a glória de Salomão. Não valemos nós muito mais do que eles? A angústia da escassez é uma afronta à tua fidelidade, um esquecimento das inúmeras vezes em que a tua mão nos supriu. Ajuda-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A angústia da enfermidade, quando o corpo, esta tenda temporária, geme sob o peso da dor e da doença. Quando os diagnósticos são sombrios e o futuro parece incerto, o medo tenta nos consumir. Mas tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Em ti vivemos e nos movemos e existimos. Foste tu que formaste o nosso interior e nos teceste no ventre de nossa mãe. Conheces cada célula, cada fibra, cada sopro de vida em nós. O teu Filho, Jesus, andou pela Galileia, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele demonstrou que o teu reino é um reino de restauração e de vida. E mesmo quando a cura física não vem da forma que esperamos, tu nos ofereces uma cura mais profunda, a cura da alma. A paz em meio à dor, a força para perseverar com esperança, sabendo que este corpo abatido será transformado conforme o corpo da sua glória. A angústia do luto e da perda, quando a morte nos arranca aqueles que amamos, deixando um vazio que parece impossível de preencher. A dor é real, as lágrimas são justas, pois o próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas tu és o Deus da ressurreição e da vida. A morte não tem a palavra final. Para aqueles que estão em Cristo, a morte é apenas um sono, uma passagem para a tua presença gloriosa, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor.
Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Ti. A Tua promessa de reencontro na eternidade é a âncora que nos firma na tempestade da saudade. Há a angústia do pecado e da culpa, quando a consciência do nosso erro nos acusa dia e noite. Quando falhamos, quando cedemos à tentação, quando as nossas ações e palavras traem o nome que professamos, o inimigo das nossas almas se apressa em nos condenar, sussurrando que não há mais esperança, que a nossa mancha é indelével, mas a Tua palavra declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Tua salvação, Yeshua, é também um resgate da tirania da culpa. Tu lanças as nossas transgressões nas profundezas do mar e delas não te lembras mais. Esta é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, viver não sob o peso do nosso passado, mas na luz do Teu perdão presente e contínuo. E há, talvez a mais sutil das angústias, a angústia do propósito, o sentimento de vazio e de insignificância em um mundo que parece caótico e sem sentido. Trabalhamos, construímos, acumulamos, mas no final do dia perguntamos, como o pregador de Eclesiastes: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Esta angústia existencial só pode ser curada quando encontramos o nosso verdadeiro lugar na Tua grande história. Fomos criados por Ti e para Ti. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Ti. A Tua salvação, Yeshua, é também a restauração do nosso propósito. Fomos chamados das trevas para a Tua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Somos feitura Tua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparaste de antemão para que andássemos nelas. Cada dia, cada tarefa, cada relacionamento, quando vividos para a Tua glória, ganham um peso e um significado eterno. Ser a nossa fortaleza no tempo da angústia significa que Tu não és uma solução distante, mas uma presença imanente. Tu não nos entregas um mapa e nos desejas boa sorte na jornada. Tu és o próprio caminho. Tu não nos dás um manual de instruções para construir um abrigo. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Tu és a torre forte para a qual corre o justo e está em segurança. Ser uma fortaleza implica proteção, estabilidade e provisão. Dentro dos Teus muros, estamos a salvo dos ataques do inimigo. Sobre a Tua rocha estamos firmes quando as areias da vida se movem. Dos Teus celeiros somos supridos quando há fome na terra. Senhor, ensina-nos a habitar nesta fortaleza. Muitas vezes, mesmo conhecendo a segurança dos Teus muros, preferimos acampar do lado de fora, expostos aos elementos, tentando lutar nossas batalhas com nossas próprias armas. Ensina-nos a disciplina da confiança. Que o primeiro movimento do nosso coração, ao sentir a aproximação da angústia, não seja correr para o telefone, para a conta bancária ou para os nossos esquemas, mas correr para os Teus braços em oração. Que a nossa mente, quando assaltada por pensamentos de medo e dúvida, seja cativa à obediência de Cristo, meditando na Tua palavra dia e noite. Que a nossa alma aprenda a esperar em Ti, como o guarda que espera pela manhã. Conceda-nos a graça de ver a Tua mão soberana em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a entender que o oleiro
tem poder sobre o barro, e que tu estás a moldar-nos segundo o teu beneplácito, mesmo que o processo seja doloroso. Que possamos dizer com o teu servo Jó, em meio à perda inexplicável: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que possamos afirmar com o apóstolo Paulo, em meio à perseguição e à dificuldade: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta resiliência sobrenatural não vem de uma força de vontade estoica, mas do conhecimento íntimo de que o tesouro do Evangelho habita em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ao olharmos para a cruz do teu Filho, vemos a expressão máxima desta verdade. Ali, na maior de todas as angústias, quando o próprio Filho de Deus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A maior de todas as salvações estava sendo operada. Ele foi abandonado para que nós fôssemos acolhidos. Ele foi esmagado para que nós fôssemos curados. Ele morreu para que nós vivêssemos. A cruz é a prova irrefutável de que a salvação vem do Senhor e de que a tua força se manifesta no ponto mais extremo da fraqueza humana. Portanto, Pai, nesta noite nós nos despojamos de toda pretensão de autossuficiência. Depomos aos teus pés as nossas armas de guerra carnais, as nossas armaduras de orgulho, os nossos planos meticulosos que não te incluíam. Rendemo-nos a ti. Declaramos a nossa total e absoluta dependência de ti. Tu és a nossa fonte, o nosso sustento, a nossa esperança, a nossa vitória. Tu és a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro, hoje e para todo sempre. Em meio a um mundo que se desfaz, em meio a um coração que tantas vezes vacila, agarramo-nos a esta promessa imutável, como a âncora segura e firme da nossa alma. Que o teu Espírito Santo cele esta verdade em nós, de tal forma que ela se torne o ar que respiramos e a canção que cantamos, em tempos de paz e especialmente no tempo da angústia. Lembramos da advertência que deste ao teu povo: não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que ao longo deste dia agimos com essa arrogância sutil, pelas vezes em que confiamos mais em nosso planejamento do que em tua soberania, mais em nossos contatos do que em tua soberania, mais em nossa conta bancária do que em tua provisão. Perdoa-nos por carregarmos o fardo de fazer acontecer sozinhos, quando tu nos convidas a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, pois tu tens cuidado de nós. O salmista declarou: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Portanto, nesta noite, nós deliberadamente entregamos a Ti os resultados de nossos esforços. Entregamos os planos que fizemos, os projetos que iniciamos, as metas que estabelecemos. Reconhecemos que sem a Tua bênção, todo o nosso trabalho é em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Nós descansamos na certeza de que a nossa salvação, em todas as áreas, já foi providenciada por Ti. Não precisamos nos esforçar ansiosamente para obtê-la. Precisamos, pela fé, recebê-la e andar nela. Que a consciência de que a vitória vem de Ti seja o travesseiro sobre o qual repousamos nossa cabeça, a paz que aquieta nossa mente e a confiança que nos faz descansar esta noite sem angústia. Segundo, nós descansamos em nossa identidade em Cristo.
a salvação dos justos. Pai, esta parte da promessa é o que nos dá o direito de nos apropriarmos dela. A salvação não é para todos indiscriminadamente no sentido de experiência diária, mas é uma herança específica dos justos. E aqui reside a maravilha do teu Evangelho. Se fôssemos depender de nossa própria justiça, de nosso próprio mérito, estaremos todos desqualificados. Nossas justiças são como trapo da imundícia diante da tua santidade. Isaías 64:6. Mas tu, em teu infinito amor e misericórdia, providenciaste um caminho. Tu enviaste teu Filho, Jesus Cristo, e aquele que não conheceu pecado, o fizeste pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Nossa identidade como justos não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos pela fé. Fomos declarados justos, justificados diante de Ti, não por nossas obras, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a nossa posição legal e eterna. Somos Teus filhos, aceitos no amado, selados com o Espírito Santo da promessa. E é por causa desta identidade, comprada pelo sangue de Jesus, que podemos reivindicar a promessa de salvação e proteção. Não chegamos a Ti esta noite como mendigos, esperando uma esmola, mas como filhos, se aproximando do Pai, confiantes nos direitos da nossa herança. Nesta noite, rejeitamos as acusações do inimigo que sussurram que somos indignos por causa de nossas falhas de hoje. Rejeitamos a voz da condenação, que nos lembra de nossos erros e nos diz que não merecemos Teu cuidado. E abraçamos a nossa verdadeira identidade. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E porque somos os justos aos Teus olhos, a Tua promessa nos pertence. Tu és o nosso juiz, nosso legislador e nosso rei, e Tu mesmo nos salvarás. Isaías 33:22. Descansar no fato de que somos Teus justos é descansar não em nosso desempenho, mas em Tua graça imutável. Os sentimentos podem vacilar, as emoções podem mentir, mas nossa posição em Cristo é uma rocha inabalável. Somos Teus e Tu és o nosso Deus, aquele que nos salva. Terceiro, nós descansamos na natureza da Tua proteção. Ele é a sua fortaleza. Senhor, a imagem de uma fortaleza é uma das mais poderosas e reconfortantes de toda a Escritura. Uma fortaleza não é um abrigo frágil. É uma estrutura maciça, impenetrável, construída em um lugar alto, projetada para resistir a qualquer ataque. E Tu dizes que não apenas nos dás uma fortaleza, mas que Tu mesmo és a nossa fortaleza. O Teu próprio ser, Teu caráter, Teu poder onipotente é o nosso lugar de refúgio. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Quando as muralhas de uma fortaleza estão ao nosso redor, o que acontece do lado de fora perde o seu poder de nos aterrorizar. O inimigo pode gritar ameaças, pode atirar flechas, pode tentar abalar os portões, mas dentro da fortaleza estamos seguros. Assim é a nossa vida em Ti. Quando escolhemos habitar em Ti, nossa fortaleza, as angústias do mundo não podem nos destruir. As más notícias não podem roubar nossa paz fundamental. As incertezas do futuro não podem abalar nossa segurança. Tu és o nosso esconderijo. Tu nos preservas da angústia. Tu nos cinges de alegres cantos de livramento. Terceiro, nós descansamos na natureza da Tua proteção. Ele é a sua fortaleza. Senhor, a imagem de uma fortaleza é uma das mais poderosas e reconfortantes de toda a Escritura. Uma fortaleza não é um abrigo frágil, é uma estrutura maciça, impenetrável, construída em um lugar alto, projetada para resistir a qualquer ataque. E Tu dizes que não apenas nos dás uma fortaleza, mas que Tu mesmo és a nossa fortaleza. O Teu próprio ser,
teu caráter, teu poder onipotente, é o nosso lugar de refúgio. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Nesta noite, por fé, nós corremos para dentro de ti, nossa fortaleza. Deixamos do lado de fora as preocupações do trabalho, os conflitos relacionais, os medos sobre a saúde, as pressões financeiras. Entramos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Declaramos contigo: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Dentro desta fortaleza, encontramos tudo o que precisamos: proteção contra os ataques do inimigo, provisão para as nossas necessidades, paz para a nossa mente e descanso para a nossa alma. Tu não apenas és um muro de proteção, mas uma citadela completa. Em ti estamos guardados, seguros e em paz. Quarto, nós descansamos no contexto da tua promessa, no tempo da angústia. Pai, esta última parte da promessa é profundamente realista e, por isso, profundamente encorajadora. Tu não nos prometes uma vida livre de problemas. Tu não nos prometes um caminho sempre plano e sem obstáculos. Pelo contrário, tu reconheces que haverá o tempo da angústia. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. A angústia faz parte da experiência humana nesta terra caída. É o tempo em que nos sentimos pressionados, ansiosos, em apuros. E é precisamente neste momento, não antes, não depois, mas no tempo da angústia, que a tua promessa se torna mais vívida e real. Tu és a nossa fortaleza no tempo da angústia. Isso significa que tu não esperas que nos tornemos fortes para depois nos proteger. Tu és a nossa força no meio da nossa fraqueza. Tu não nos abandonas para enfrentar a angústia sozinhos, para depois nos resgatar. Tu és o nosso refúgio seguro enquanto a tempestade ruge. A tua presença como fortaleza não impede a chuva, mas nos mantém secos e seguros no meio dela. Lembramos de nossos servos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tu não impedisse que eles fossem lançados na fornalha ardente, o auge do tempo da angústia. Mas tu estavas com eles na fornalha, e o fogo não teve poder sobre os seus corpos. Daniel na cova dos leões. Tu não impedisse que a cova fosse fechada, mas tu estavas com ele na cova e fechaste as bocas dos leões. Daniel 6. Nesta noite, confessamos que muitas vezes tememos o tempo da angústia, mas a tua palavra muda nossa perspectiva. Não precisamos temer a angústia, porque já conhecemos a fortaleza. Nós podemos planejar o amanhã, mesmo sabendo que pode haver desafios, porque nosso lugar seguro já está garantido. Entregamos a ti toda a ansiedade antecipatória. Confiamos que, se e quando o tempo da angústia vier, tu serás fiel à tua promessa. Tu serás a nossa fortaleza. E a salvação, o livramento virá de ti. Finalmente, nós descansamos na certeza da tua vitória em Cristo. Senhor, a culminação gloriosa desta promessa se encontra na obra de Jesus. A salvação definitiva dos justos veio do Senhor quando ele entregou seu Filho. Jesus é a nossa Yeshua encarnada. Ele enfrentou o maior de todos os tempos de angústia na cruz para que pudéssemos ser justificados e ter acesso à fortaleza do Pai. Ele é a rocha sobre a qual construímos nossa vida, a fortaleza que nenhuma força do inferno pode abalar. E a sua ressurreição é a prova de que a salvação que vem do Senhor é uma salvação vitoriosa. Portanto, ao encerrar este dia, nós nos entregamos ao teu cuidado soberano dentro dos muros da fortaleza que tu és. Proteja nossa mente de pensamentos ansiosos, nosso coração de medos noturnos e nosso corpo de todo mal. Agradecemos-te por esta promessa extraordinária do Salmo 37 e 39. Agradecemos-te porque a salvação vem de ti, porque fomos feitos justos em Cristo e porque tu és a nossa fortaleza segura no tempo da angústia.
Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em Ti, e somente em Ti, nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da preocupação lançadas contra nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança, talvez tenhamos cedido à angústia diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado em tua promessa. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a aflição tentou nos dominar, a tua promessa de ser nossa fortaleza permaneceu firme como uma âncora para nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua promessa de que a salvação vem de ti não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua soberania, que nos abriga como uma fortaleza e nos garante a vitória. Tu és o Deus que, através do salmista, nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos, neste exato instante, abrigados em Ti. Cada momento em que pela fé superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor, e por isso não tememos mal algum, pois Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos consolam e nos protegem. Salmo 23:4. E Tu és nossa fortaleza. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa, a salvação dos justos vem do Senhor, encontrou seu ápice no Calvário, onde Jesus, o justo, morreu pelos injustos para nos levar a Deus. Foi pela sua vitória na cruz que o poder da angústia e do pecado que nos mantinha fora da tua santa presença foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A fortaleza no tempo da angústia foi manifesta na ressurreição gloriosa de Cristo, provando que nem mesmo a maior das angústias humanas, a morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão abrigados nele. É por estarmos enxertados nele, a rocha eterna, que a promessa de salvação e segurança se torna uma realidade diária em nossas vidas através do Espírito Santo. Como lemos em Hebreus, Jesus participou de nossa humanidade para que, por sua morte, destruísse aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Hebreus 2, 14 e 15. A promessa do Salmo não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. A angústia nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como filhos amados, justificados, protegidos e seguros. Por isso, te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua salvação, da nossa identidade e da tua proteção infalível. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite,
não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia. Pois a tua palavra nos convida a nos aproximar com confiança do teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de segurança, de descanso. Por isso, viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora do Salmo 37 e 39. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que tu declaraste sobre nós, teus filhos. Confessamos diante de ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos da angústia, agindo como se a nossa salvação dependesse de nós e como se estivéssemos desprotegidos e destinados ao fracasso. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas da circunstância em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, a fortaleza que nos abriga. Perdoa-nos por não acessarmos a paz que a Tua salvação nos oferece. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, nós clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta de que a salvação dos justos vem do Senhor, nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda autossuficiência e todo o peso de termos que nos salvar a nós mesmos. Renunciamos ao tormento da ansiedade, pois a salvação que nos deste em Cristo nos trouxe paz com Deus. Romanos 5:1. Rejeitamos a escravidão do perfeccionismo, porque fomos feitos justos pela fé e não por obras. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade sobre o futuro, sobre a concretização dos nossos planos, sobre o que havemos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em Ti, que és a fonte de todo livramento e provisão. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa, e abraçamos a fé de que a vitória vem de Ti. Rejeitamos a opinião dos homens, que é uma armadilha, Provérbios 29 e 25, e escolhemos viver para agradar somente a Ti, nosso Salvador. Entregamos a Ti os fantasmas da noite, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que a angústia não tem lugar em nós, pois a Tua salvação preenche todo o espaço. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua promessa. Ele é a Tua fortaleza. Não uma fortaleza construída por mãos humanas, mas o Teu próprio ser como nosso refúgio. Com base nesta proteção divina que nos cerca, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37, abrigados na rocha que é Cristo. Nós entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de vulnerabilidade, de insegurança e de desamparo, e em troca pela fé, nos revestimos da Tua proteção. Declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida. De quem nos recearemos? Salmos 27:1. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas a partir do lugar seguro que temos em Ti, nossa fortaleza. Nós podemos dormir em paz, pois a força que realizará os Teus planos através de nós em amanhã emana da segurança que temos em Ti, nossa fortaleza. Em lugar do medo e da aflição, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da Tua promessa, de que Tu és nossa fortaleza no tempo da angústia. Com base nesta presença garantida nos momentos difíceis, nós renunciamos ao medo do amanhã. Renunciamos à preocupação excessiva com os "e se", e escolhemos confiar em Ti,
como nosso protetor e defensor. Que a certeza do teu abrigo seja a nossa maior proteção contra o temor, pois quando estamos ocupados em confiar em nossa fortaleza, não há espaço para a angústia prosperar. Em lugar da condenação e da autojustiça, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na verdade de que somos os justos em Cristo. Nós nos apegamos a esta identidade como uma âncora para a nossa alma. Com base nesta posição de justiça que nos deste pela graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos de indignidade, o turbilhão incessante de acusações, a desordem mental que nos rouba a paz. Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a condenação. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, que é a nossa justiça. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti, Isaías 26, 3. Nós descansamos, não porque somos perfeitos, mas porque Tu nos justificaste e nos abrigas em Ti, nossa fortaleza invencível. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Tu não nos deixaste indefesos. Tu nos deste a armadura completa de Deus para que possamos estar firmes dentro da nossa fortaleza. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade. Vestimos a couraça da Tua justiça que recebemos em Cristo. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na Tua promessa de salvação, e com este escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra. A promessa do Salmo 37 e 39, nossa arma de defesa e ataque contra toda a intimidação, Efésios 6, 13 a 17. Com tal provisão, a angústia se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus filhos, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pela angústia e paralisados pelo medo. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos e se do amanhã. Pela mãe que não consegue dormir, preocupada com seus filhos. Pelo pai que sente o peso da responsabilidade, por aquele que recebeu um diagnóstico assustador. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos, Isaías 61:1. Que a luz da Tua promessa no Salmo 37 e 39 brilhe em seus corações agora, que eles entendam que a salvação deles vem de Ti, que corram para dentro de Ti, Tua fortaleza, que sintam Teus muros de proteção envolvendo-os, que as correntes da angústia se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas inseguranças. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nossa salvação vem do Senhor.
A angústia não é nossa conselheira, nem nossa mestra. Nossa confiança está na tua capacidade de nos livrar. Declaramos: nós somos os justos do Senhor. Nossa identidade está segura em nossa aliança contigo em Cristo. Declaramos: o Senhor é a nossa fortaleza no tempo da angústia. Nossa segurança não vem de nós, mas do teu poder soberano que nos abriga. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. 2 Filipenses 4:7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, que é a nossa fortaleza impenetrável. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da angústia. 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade, remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a segurança e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmo 129:105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos na Tua soberania, na Tua fidelidade e na Tua proteção, e fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de angústia tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que nossa salvação vem de Ti, que somos justos em Cristo e que Tu és nossa fortaleza segura em meio à tribulação. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3.
Pedimos, ó Espírito Santo, tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada do Salmo 37 e 39 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que tu nunca pretendestes que eles carregassem, pois o teu convite é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Que a angústia, em todas as suas formas, angústia sobre o futuro, sobre o fracasso, sobre a doença, sobre a morte, sobre o homem, se dissolva como a névoa da manhã, diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude, uma paz que excede todo entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela angústia. Declaramos que o sono deles será doce. Provérbios 3:24. Pois aos teus amados tu dás o sono. Salmo 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22, 23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, seguros e eternamente guardados em Ti, sua fortaleza. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da Tua promessa no Salmo 37 e 39 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamo-los com a fonte da vitória. A salvação vem do Senhor. Senhor Salvador, nosso Yeshua, oramos para que a Tua igreja viva na consciência contínua e transformadora de que o livramento vem de Ti. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que não serve a um Deus que exige que eles se salvem, mas a um Pai que é a fonte de toda vitória. Pedimos que Tu abras os olhos espirituais do Teu povo para que percebam a Tua mão salvadora em todos os momentos, na provisão inesperada, na cura inexplicável, na porta que se abre, no relacionamento restaurado e, especialmente, na perseverança em meio à provação. Que a verdade de que Tu és o Deus que opera a salvação desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Pai Celeste, soberano do universo, aquele que sonda os corações e conhece as nossas estruturas, lembrando-se de que somos pó, apresentamo-nos diante do Teu trono de graça não em nosso próprio nome, mas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso advogado e sumo sacerdote. Viemos não para pedir por nós mesmos, mas para nos colocar na brecha, como intercessores, em favor dos Teus amados filhos e filhas espalhados por toda a face da terra, fundamentados na rocha inabalável da Tua palavra, que afirma que a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 37 e 39. Ousamos orar com ousadia e fé. Nós oramos, Senhor, com fervor e autoridade espiritual contra o espírito de autossuficiência que assola tantos dos Teus filhos. Esta é uma fortaleza espiritual,
uma mentalidade insidiosa que se ergue como um muro contra o conhecimento da tua graça. É a mentira sussurrada no jardim do Éden que diz: sereis como Deus. A semente do orgulho que nos convence de que podemos ser a fonte da nossa própria sabedoria, da nossa própria força e da nossa própria provisão. Este espírito se manifesta de inúmeras formas, fazendo-os sentirem-se esgotados, perpetuamente sobrecarregados, como se estivessem condenados a lutar pela vida com as suas próprias forças. Eles se assemelham ao teu povo Israel no Egito, fabricando tijolos sem a palha, sob o capataz impiedoso chamado desempenho. Eles se levantam cedo, deitam-se tarde, comem o pão de dores e ansiedade, tentando construir suas próprias torres de Babel, apenas para encontrar confusão, esgotamento e um profundo vazio na alma. Eles se esquecem da tua promessa em Isaías 40, 29 a 31. Dá a força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, em nome de Jesus, que triunfou sobre todos os principados e potestades na cruz, expondo-os publicamente ao desprezo, nós quebramos o poder dessa mentira sobre as mentes e os corações do teu povo. Desarraigamos a crença tóxica de que o valor deles está em sua produtividade, ou que o teu amor por eles é condicional ao seu sucesso. Declaramos que eles não precisam mais viver sob o jugo pesado da autorredenção. Proclamamos a verdade libertadora de que eles podem e devem descansar. Não um descanso que é sinônimo de preguiça ou de inércia, mas o descanso profundo da alma que se encontra unicamente em Cristo. O descanso de saber que a batalha pertence ao Senhor. Lembramos a ti e a eles da história do rei Josafá em 2 Crônicas 20, quando uma multidão de exércitos se levantou contra Judá. Em sua angústia, ele não confiou em sua força militar, mas apregou um jejum e buscou a tua face orando: em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E a tua resposta profética veio, não como uma estratégia de guerra, mas como um calor ao descanso. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Pai, que esta mesma revelação inunde a alma de cada um dos teus filhos cansados. Seja a batalha contra a tentação, contra a doença, contra a escassez financeira, contra a oposição ministerial ou contra a guerra nas suas próprias mentes, que eles ouçam a tua voz dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 76, 10. Que eles aprendam a trocar o esforço frenético pela adoração expectante, sabendo que tu, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, está lutando por eles. Com base nesta verdade, oramos especificamente para que a ansiedade de desempenho, esta epidemia espiritual de nossa era, seja curada em suas raízes. Esta ansiedade é o fruto amargo de uma teologia órfã que nos faz sentir que precisamos constantemente provar o nosso valor para merecer um lugar na sua mesa. É o espírito do irmão mais velho na parábola do filho pródigo que servia por um senso de dever e mérito, mas não conhecia a joia da graça do Pai. Pedimos, ó Espírito Santo, que tu apliques o remédio soberano da graça aos corações feridos pelo legalismo e pela comparação. Que a compreensão de que a salvação deles não depende em absolutamente nada do mérito deles, mas inteiramente da tua graça imerecida, desça sobre eles como um orvalho suave. Que eles leiam e absorvam as palavras de Paulo em Efésios 2, 8 e 9 como se fosse pela primeira vez. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.
que eles entendam que em Cristo eles já estão sentados nas regiões celestiais, não porque alcançaram um padrão, mas porque foram alcançados por um Salvador. Que a verdade de Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, silencia a voz do acusador que os atormenta com seus erros passados e suas falhas presentes. Liberta-os, Senhor, da tirania do ter que, e introduza-os na liberdade gloriosa do poder, pois tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E para aqueles cujas vidas estão marcadas pelas cicatrizes do passado, onde houver corações partidos pelo fracasso, oramos para que a tua salvação, a tua Yeshua, se manifeste como o bálsamo de Gileade, que cura, limpa e restaura a esperança. O mundo descarta os que fracassam, mas tu és o Deus da segunda chance, o mestre da restauração. Lembramos do teu servo Davi, um homem segundo o teu coração, que caiu em pecado terrível, manchando a sua reputação e trazendo desgraça sobre sua casa. Mas em seu arrependimento, no Salmo 51, ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E tu o restauraste. Lembramos de Pedro, que negou o teu filho com pragas e maldições, cujo fracasso foi tão profundo que ele voltou à sua antiga vida de pesca. Mas Jesus o encontrou na praia não com condenação, mas com uma pergunta restauradora: Simão, filho de Jonas, amas-me? E com cada afirmação de amor veio um comissionamento renovado: apacenta as minhas ovelhas. Pai, para cada filho e filha que se sente desqualificado pelo fracasso, que se esconde na vergonha de seus erros, oramos para que eles tenham um encontro com o Cristo ressurreto. Que tu os lembres de que o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37, 23 e 24. Que a tua salvação não seja apenas um conceito teológico, mas uma experiência tangível de restauração, onde tu tomas os cacos de suas vidas quebradas e os transformas em um vaso de honra para a tua glória. Além disso, oramos para que a tua salvação não seja apenas uma experiência interna, mas que ela transborde e se manifeste em suas vidas com a evidência irrefutável do fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Pedimos por uma colheita abundante, não de obras da carne, que geram contenda e angústia, mas do caráter de Cristo formado neles. Oramos por amor, ágape, aquele amor sobrenatural que não se baseia em sentimentos, mas em uma decisão da vontade de buscar o bem do outro. Um amor que é paciente e benigno, que não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Um amor que perdoa como Cristo os perdoou, que cobre uma multidão de pecados e que é o vínculo da perfeição. Oramos por alegria, hará, não a felicidade superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas a alegria indizível e cheia de glória que brota da comunhão contigo. A alegria que o mundo não pode dar nem tirar, a alegria que é a força deles, como Neemias declarou. Que eles possam dizer como Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, mesmo em meio a prisões e tribulações. Oramos por paz, Irene, a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Não a ausência de conflito, mas a presença do príncipe da paz em meio à tempestade, a paz de saber que tu és soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oramos por longanimidade, a capacidade de suportar as provações e as pessoas difíceis com paciência, sem retaliar. Por benignidade, a ternura de coração que se manifesta em atos de serviço. Por bondade,
a integridade moral que busca ativamente fazer o bem. Oramos por fidelidade, para que sejam pessoas confiáveis, fiéis em seus compromissos contigo, com suas famílias e com a sua comunidade, por mansidão, a força sob controle que lhes permite ser ensináveis e gentis nas suas interações, e por domínio próprio, a disciplina para controlar seus apetites e paixões, submetendo-os ao senhorio de Cristo. Que este fruto, Senhor, seja o testemunho vivo de que a tua salvação está operando neles, transformando-os de glória em glória na imagem do teu Filho. Finalmente, Pai, com base nesta transformação interna, oramos para que o teu propósito redentor se complete neles e através deles, que eles se tornem portadores conscientes da tua salvação, de modo que ao entrarem em um ambiente, a própria atmosfera espiritual mude, que eles não sejam termômetros, meramente refletindo a temperatura do ambiente, mas termostatos, estabelecendo a atmosfera do céu onde quer que vão. Oramos para que eles entendam sua identidade como o sal da terra e a luz do mundo, que as suas vidas preservem o que é bom e criem sede pela tua justiça, que a luz de Cristo que habita neles brilhe de tal forma que dissipe a dós da ignorância, do engano e da opressão, que eles não escondam essa luz debaixo do alqueire do medo ou da apatia, mas a coloquem no velador para que ilumine a todos em sua esfera de influência. Que a esperança que neles habita, a esperança da glória, seja tão contagiante que brote vida onde havia desespero. Que, ao encontrarem-os de coração abatido, suas palavras sejam como as tuas, palavras de vida eterna. Que ao se depararem com situações de injustiça, eles sejam movidos pela tua compaixão para agir. Que eles se tornem, em suas casas, em seus locais de trabalho, em suas comunidades, embaixadores da reconciliação, carregando a mensagem de que tu estava em Cristo reconciliando contigo o mundo. Que o aroma de Cristo exale deles um cheiro de vida para a vida. Abençoa-nos com a segurança da sua identidade, a salvação dos justos. Pai, o mundo tenta incessantemente rotular e definir teus filhos com base em critérios falhos e passageiros. O inimigo, o acusador, trabalha dia e noite para lembrá-los de suas falhas e para sussurrar que eles não são dignos. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da sua verdadeira identidade como justos em Cristo. Pedimos que a verdade de quem eles são para ti se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são definidos pelo seu pecado, mas pelo seu Salvador. Eles são perdoados, redimidos e justificados pelo sangue do Lambo. Não é mais nenhuma condenação para eles, Romanos 8:1. Declaramos que eles não são escravos da angústia, mas filhos e filhas do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, e como justos têm direito a esta promessa. Declaramos que eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2:9. Eles são a multa obra de Deus, poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Efésios 2:10. Oramos para que essa identidade se manifeste em uma santa ousadia, ousadia para descansar mesmo em meio a problemas, ousadia para transfiar nos teus planos, ousadia para amar os difíceis. Oramos para que eles parem de se comparar uns com os outros e abracem o desígnio único que tu tens para cada vida. Que a aprovação do Pai seja a única aplauso que eles busquem. Que eles vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, encontrando seu verdadeiro valor e propósito unicamente em serem teus. Abençoamo-nos com uma imersão na tua fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Senhor, tu vês o cansaço do teu povo.
o cansaço de lutar batalhas com as próprias mãos, o cansaço emocional de se sentir vulnerável e o cansaço espiritual da batalha constante. Há muitos que estão à beira de desistir, cujas mãos estão cansadas e cujos joelhos estão vacilantes. A eles, em especial, estendemos esta bênção de refúgio e proteção. Não oramos por uma força que se origina na disciplina humana, mas clamamos por uma imersão sobrenatural em Ti, nossa fortaleza. Pedimos que Tu fortaleças o homem interior de cada um pelo Teu Espírito, Efésios 3,16, ao lhes revelar que eles habitam em Ti. Onde há fraqueza, que o Teu poder protetor se manifeste. Onde há esgotamento, que a alegria de saber-se seguro em Ti seja a sua força. Neemias 8:10. Onde há desânimo, que eles se lembrem de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oramos por segurança para perseverar nas provações, sabendo que dentro da fortaleza, a provação não pode destruí-los, mas produz perseverança. Romanos 5:3, 4. Oramos para que corram para Ti e resistam ao diabo, para que ele fuja deles. Tiago 4:7. Oramos por segurança para perdoar, sabendo que a amargura não pode invadir os muros da Tua proteção. Que eles aprendam o segredo de habitar no esconderijo do Altíssimo, para que suas forças sejam renovadas. Isaías 40:31. Abençoamo-los com a manifestação da Tua paz, no tempo da angústia. Pai amado, Deus de toda a graça e misericórdia, nós nos achegamos a Ti, não como mendigos incertos, mas como filhos e filhas da aliança, cobertos pela justiça de Cristo e ousando invocar o Teu nome sobre os Teus santos. Fundamentados na verdade imutável do Salmo 37:39, que proclama que a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Nós agora estendemos essa verdade como um manto de bênção sobre cada área da vida do Teu povo, intercedendo para que a experiência da Tua salvação, Yeshua, se torne a realidade palpável deles em cada momento de necessidade. Começamos, Senhor, orando e liberando a Tua paz, o Teu shalom, essa inteireza, bem-estar e tranquilidade que emanam do Teu trono, sobre o trabalho e as finanças dos Teus filhos. Em um mundo governado pela ansiedade da produção e pelo medo da escassez, nós declaramos que os Teus filhos operam sob uma economia diferente, a economia do reino dos céus. Onde houver a angústia aguda e persistente pelo desemprego, onde o sentimento de inutilidade e o medo do futuro tentam sufocar a fé, nós nos levantamos contra esses espíritos de medo e de miséria e proclamamos que Tu és o provedor, Yahvé Jiré. Tu não és apenas aquele que provê, mas Tu és a própria provisão. Lembramos a eles da Tua fidelidade a Abraão no Monte Moriá, onde no último momento um cordeiro foi providenciado. Lembramos a eles de como alimentaste Elias através de corvos e depois através da farinha e do azeite que milagrosamente não se acabaram na casa da viúva de Sarenepta. Lembramos a eles de como Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Senhor, que a fé deles seja avivada por estas memórias da Tua aliança. Oramos para que Tu abras portas que nenhum homem pode fechar, criando oportunidades de trabalho digno e significativo. Mas, acima de tudo, sê aquele que lhes dá descanso na alma, mesmo durante a espera. Liberta-os da comparação e da pressão social e ancora a identidade deles não no que fazem, mas em quem eles são em Ti. Filhos amados,
cuidados pelo Pai que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Onde houver a pressão esmagadora da dificuldade financeira, das dívidas que se acumulam como uma maré alta, do estresse que rouba o sono e envenena os relacionamentos, nós declaramos que Tu és a rocha que lhes dá estabilidade. O salmista declarou: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmos 62, 2. Que eles construam suas vidas financeiras sobre esta rocha e não sobre a areia movediça da economia mundial. Pedimos que Tu lhes dês sabedoria sobrenatural, a sabedoria de Provérbios, para administrar os recursos que Tu lhes confias. Ensina-os a serem mordomos fiéis, generosos em dar, diligentes em trabalhar, prudentes em gastar e contentes em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu o segredo de ter abundância como de padecer necessidade. Liberta-os do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e enche-os de um amor a Ti que os leve a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, com a confiança absoluta de que todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que a paz de Cristo governe os corações, silenciando o clamor da ganância e do medo, e que eles experimentem a verdade de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Prosseguimos, Pai, e mergulhamos nas águas profundas das batalhas internas. Oramos e liberamos a Tua paz sobre as suas lutas emocionais e mentais, áreas muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, mas totalmente expostas ao Teu olhar compassivo. Para aqueles que lutam em silêncio, aprisionados na masmorra escura da depressão, sentindo-se como se estivessem num poço de perdição, num tremodal de lama, nós clamamos a Ti que ouviste o clamor de Davi e o tiraste de lá, pondo os seus pés sobre uma rocha e firmando os seus passos. Salmos 40, 2. Para aqueles que são atormentados dia e noite pela ansiedade, cujas mentes são um turbilhão de "e se", vivendo sob a tirania de um futuro catastrófico que só existe em sua imaginação, nós liberamos sobre eles o Teu Espírito, que não é de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. Para aqueles que carregam o peso pesado do luto, cuja dor pela perda é uma ferida que parece nunca cicatrizar, nós declaramos que Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1, 3. Nestas e em todas as outras aflições da alma, nós suplicamos que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudante, o Advogado, o Paracletos, venha de uma maneira poderosa e os abrigue sobre as Tuas asas. Que Ele seja para eles o que a nuvem foi para Israel no deserto, uma cobertura protetora, uma presença tangível, um guia constante. Liberta-o, Senhor, do cativeiro da mente. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade sobre todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Que eles sejam transformados pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Arranque as raízes de amargura, rejeição, medo e desesperança e plante em seu lugar as sementes da Tua verdade. Leva-os como o bom pastor a pastos verdejantes de paz e a águas tranquilas de descanso, restaurando suas almas. Salmo 23. Que eles aprendam a prática vital e libertadora de lançar sobre Ti toda a sua ansiedade, não como uma sugestão, mas como um ato de fé e obediência,
apropriando-se da razão para isso, porque tu tens cuidado deles. 1 Pedro 5:7. Que eles troquem sua bagagem pesada de preocupação e controle pelo teu jugo. Que eles experimentem a verdade profunda de que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Que em cada desafio, em cada momento de pânico, em cada onda de tristeza, o clamor instintivo do coração deles seja: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E que, ao clamarem, eles se sintam imediatamente seguros e envolvidos por ti, sua fortaleza inabalável. Pai, nós nos elevamos ao ápice da nossa intercessão e os abençoamos com a bênção culminante, a chave para todas as outras, a confiança da tua vitória soberana. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote, o comandante das hostes celestiais, aquele para quem nenhuma batalha é difícil demais, esta é a bênção que sela todas as outras. Oramos para que cada crente, cada soldado da tua cruz, viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas a partir da realidade consumada de que em Cristo eles já são vitoriosos. Que a revelação do que Jesus conquistou na cruz e na ressurreição exploda em seus espíritos. A batalha contra o pecado, a morte e o inferno já foi vencida. A cabeça da serpente já foi esmagada. O preço já foi pago. A vitória é um fato histórico e uma realidade espiritual presente. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória, de viverem a partir dela, de pensarem a partir dela. Nós os abençoamos com a graça de descansarem na fortaleza, não se esforçando para alcançar a vitória, mas se esforçando a partir da vitória. Para este fim, pedimos que tu os ensine a vestir diariamente toda a armadura de Deus. Não para irem lutar para ganhar a batalha, mas como Paulo instrui, para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6, de 10 a 18. Nós os vestimos agora em oração. Abençoamo-los com o cinto da verdade, para que seus corações sejam firmados na verdade da tua palavra, protegendo-os contra todas as mentiras e enganos do inimigo. Abençoamo-los com a couraça da justiça, a justiça de Cristo que lhes foi imputada, guardando seus corações e emoções de condenação, acusação e vergonha. Calçamos os seus pés com a preparação do Evangelho da paz, para que andem com estabilidade e prontidão, levando a paz de Cristo a todos os lugares, firmes e inabaláveis. Abençoamo-los com o escudo da fé, para que possam apagar todos os dardos inflamados do maligno, as dúvidas, os medos, as tentações, que são lançados contra suas mentes. Colocamos sobre eles o capacete da salvação, guardando suas mentes com a certeza absoluta e a esperança viva da sua redenção eterna em Cristo. E colocamos em suas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que não apenas se defendam, mas também avancem, usando a tua palavra com autoridade para demolir fortalezas. E que eles pratiquem tudo isso, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Declaramos sobre eles que eles não estão lutando sozinhos nesta jornada. Tu, Senhor, és a sua fortaleza, o seu lugar de refúgio e também o seu estandarte, Yahvé Nissi. Como a bandeira de um exército que se ergue no campo de batalha, a tua presença sobre eles declara a quem eles pertencem e garante a sua vitória. Por causa deste estandarte, declaramos com fé a promessa de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar contra eles em juízo, eles a condenarão. Nós os lembramos e declaramos sobre eles a sua identidade fundamental em Cristo, conforme Romanos 8:37. Eles são mais do que vencedores, por meio daquele que os amou, não apenas vencedores, mas supervencedores.
aqueles que conquistam esmagadoramente através do poder de Cristo que neles opera. Que a certeza inabalável desta vitória os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos e filhas do Rei dos Reis, não com arrogância, mas com uma santa ousadia. Que eles saibam, nas profundezas do seu ser, que estão seguros não pela força do seu aperto em ti, que é fraco e vacilante, mas pelo poder inabalável da tua mão que o segura. E que eles descansem na promessa final e gloriosa de Romanos 8, 38 e 39. Que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá os separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, recebe esta oração de bênção como um incenso suave e de aroma agradável, que sobe diante do teu trono. Nós a liberamos agora sobre a tua igreja, que ela desça como chuva sobre a terra seca, trazendo refrigério, quileza e força. Que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, de forma que eles vivam vidas destemidas, seguras, vitoriosas e profundamente descansadas em ti. Tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, essa bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, porque não temos nenhum, mas unicamente pelos méritos infinitos e pelo sangue precioso do teu Filho amado, nosso Salvador e Quim vitorioso, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa fortaleza. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 37 e 39 lhe dá segurança para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, a sua salvação vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Querido, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, o amor de Deus Pai, que é a nossa fortaleza, e a comunhão do Espírito Santo, que nos justifica e nos conforta, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.